Olá, caríssimos. Eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça. Se tenho a Deus, nada me falta. Se tenho a Deus, Ele me basta. Se tenho a Deus, nada me falta. Se tenho a Deus, Ele me basta. Ele me basta. É o suficiente. Ele somente preenche meu ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Hoje então nós começamos mais um episódio, mais uma aula da nossa busca da perfeição cristã. Na semana passada nós falamos sobre a presença da Santíssima Trindade na vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Jesus na vida cristã. Bom, mas como assim? Qual é a diferença? Porque Jesus é a Santíssima Trindade, ele faz parte da Santíssima Trindade. Então por que ousar separar Jesus? Na verdade, é porque existem características da vida de Jesus e dos méritos de Jesus que são aplicados somente a Jesus. Tá, nós vamos entender isso aqui. Então, nós vamos entender toda essa questão aqui. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte. Bom, vamos lá para o nosso título aqui da primeira parte, né? A vida da vida cristã. A Santíssima Trindade nos confere essa participação da vida divina e o faz por causa dos méritos e satisfações de Jesus Cristo. Então, a Santíssima Trindade ela só participa da vida, nós só participamos da vida da Santíssima Trindade por méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só somos cristãos por causa de Cristo. Então, é bem fácil entender isso, né? Entender que por conta de Cristo é que fazemos parte dos chamados cristãos. Pelos seus méritos, ou seja, pelos méritos de Cristo, Jesus reconquistou os nossos direitos à graça e à glória. Ou seja, a ter acesso a esse rio que é a graça e a ter acesso a esse céu que é a glória. Correto? Então, ele reverteu a nossa situação, que antes era de derrota, agora em vitória. Mas também pelos exemplos de Jesus, nós reconquistamos, ou melhor, foi reconquistado para nós a graça e a glória. Pelos seus exemplos também mostra-nos como devemos viver para nos santificarmos, merecermos o céu. Então aqui, nós, pelos méritos de Cristo, nós podemos alcançar o céu e pelos exemplos de Cristo nós podemos imitar para alcançar este céu. Certo? Então, essa foi a introdução dessa aula de hoje. Aí nós, então, vamos entender o seguinte. Agora, como nós separamos aqui, nós separamos as duas coisas, né? Méritos e exemplos de Cristo. Então, nossa aula agora vai seguir nesse sentido, dos méritos e dos exemplos de Cristo. Primeiro nós vamos falar da causa meritória da nossa santificação, que são os méritos de Cristo. Jesus é a causa meritória da nossa santificação. Nós só podemos ser santificados, as pessoas só podem ser santas se elas forem
em Jesus, se elas estiverem em Jesus. Jesus é a causa meritória da nossa santificação. Por satisfação e por mérito, ou seja, porque ele satisfaz plenamente aquilo que é necessário para a nossa santificação, porque ele é Deus e homem. Ele se faz, ele é tanto Deus, tanto quanto ele é Deus, ele é homem. Então ele faz parte dessas duas naturezas. Ele tem essas duas naturezas em união hipostática, né? Como é dito no catecismo. Então essa união que não se separa, mas são união de duas naturezas, né? A união hipostática, para ser um pouco mais resumido, porque essa não é a intenção do nosso vídeo, é entender o quê? É entender... imagine um Toddy, né? Aquele achocolatado, melhor dizendo. Imagine um achocolatado, né, em pó, que você coloca no leite. O leite, ele tem uma característica, e o achocolatado em pó, ele tem outra característica. Quando você mistura os dois, aquela mistura, ela se transforma em uma só. Você já não tem só leite e já não tem mais só achocolatado. Você tem um chocolate ali, um leite com chocolate, né? Chame como você quiser. Mas não tem mais as características. Ele tem as características, melhor dizer, ele tem as características das duas naturezas, porém essas naturezas já são inseparáveis. Ainda que sejam duas naturezas, a do achocolatado e a do leite. Claro, né? Isso aqui é uma forma catequética de ensinar, de explicar, porém, nós não podemos minimizar a natureza de Jesus, a natureza divina e a natureza humana de Cristo para essa explicação. Estou usando isso como exemplo, certo? Então, Jesus satisfaz a ofensa feita a Deus em primeiro lugar. Então, houve uma ofensa a Deus, houve uma ofensa causada a Deus, e essa ofensa causada pelo pecado a Deus, ela se torna uma ofensa infinita. Explico. Quando você ofende alguém, uma ofensa a uma pessoa, né, uma pessoa humana, quando você ofende alguém, depende do tamanho que essa pessoa é, dos méritos que essa pessoa tem, da honra que essa pessoa tem para nivelar a ofensa que você cometeu. Xingar um juiz, um policial, um advogado, um catador de lixo, existe diferença. Apesar de ser todas ofensas, mas existe diferenças de níveis. Eu não falo que dá pena, né? Mas eu estou falando simplesmente de simplesmente você entender que existem pessoas mais respeitáveis, né, pelo seu trabalho, e eu não estou falando aqui pela natureza humana da pessoa, obviamente que todos são respeitáveis, né, por sua natureza humana, mas estou falando pelo trabalho. Correto? Não estou querendo dizer que existem trabalhos mais dignos e nem trabalhos menos dignos, mas que existem algumas ofensas que são mais graves em certas pessoas, ou melhor, que a mesma ofensa ela tem um peso maior em uma pessoa do que em outra. Isso colocando em uma pessoa que tem natureza infinita, que é Deus, isso transforma toda a ofensa em uma ofensa infinita. Então a satisfação que Cristo faz na cruz, ela transforma também a satisfação em uma satisfação infinita. A entrega de Jesus, a doação inteiramente de Jesus, infinita de Jesus, ela transforma essa satisfação em uma satisfação infinita. Qualquer sangue derramado por Jesus em toda a sua vida, seja na cruz ou antes mesmo da cruz, já seria suficiente para remir toda a ofensa do mundo inteiro. Toda a ofensa do mundo inteiro. Todos os pecados. E Jesus também alcança-nos o mérito da salvação e da graça. Então, quando Jesus não somente satisfaz, não somente
vamos dizer assim, ele aplaca a ira de Deus, né? Ele aplaca a ira de Deus, o próprio Deus aplaca a sua ira, entregando Jesus Cristo na cruz. Ao aplacar essa ira, Jesus alcança para nós os méritos da salvação. Ou seja, ele estende aquele mérito para nós e nos entrega nas nossas mãos. E esses méritos, eles são infinitos. Essa graça, ela é infinita. Então, da mesma forma que ele estende a mão para tocar o Pai, né? Ou melhor, ele toca o Pai e ele toca os homens, a humanidade. Quando ele toca, a humanidade está unida novamente a Deus, né? Unida não só porque está unida ao Filho de Deus, mas unida à Santíssima Trindade. Então, Cristo é esse elo entre o homem e Deus. Tiramos então as seguintes conclusões. Não há pecado irremissível, contanto que, contritos e humilhados, dele peçamos confiadamente perdão. Então, todo pecado é perdoado, desde que haja contrição e humilhação e um pedido confiante de perdão. Então, pedir perdão com o coração contrito e humilhado é o caminho para o perdão de qualquer que seja o pecado. Não há pecado que não possa ser remido. Outra conclusão que nós podemos chegar também é que Jesus mereceu também para nós todas as graças de que necessitamos para atingirmos o nosso fim sobrenatural e cultivarmos em nós a vida cristã. Então, tudo aquilo que é necessário para que eu e você alcancemos a salvação, alcancemos a santidade e o fim sobrenatural, que é a nossa salvação, nos foi dado por Jesus Cristo. Foi merecido por Jesus na cruz e nos foi dado por Jesus na cruz. Merecimento, satisfação e dado oferta, essa entrega de Jesus por nós. Jesus deu-nos o poder de satisfazer, estava procurando minha água aqui, de satisfazer e merecer, querendo assim associar-nos a si mesmo com causas secundárias, fazer-nos obreiros da nossa própria santificação. Não é que Jesus entra na nossa casa, como a música diz, não é como ele só entrasse na minha casa e ele fosse trabalhar. E só ele trabalhasse e nós ficássemos ali parados, esperando que a santificação aconteça. Não. Deus, ao nos santificar, ao querer nos santificar, ele exige que nós trabalhemos. Não faz sentido Jesus trabalhar na nossa vida, sem que eu também trabalhe nessa salvação, na minha salvação. Então eu preciso trabalhar na minha salvação, certo? Então ele quer associar o meu trabalho ao trabalho dele, ao trabalho de Cristo. O meu trabalho, a minha obra, ela é associada à obra de Cristo. Deixa eu ver se essa câmera foca aqui, porque o outro vídeo ficou com uma qualidade muito ruim. Infelizmente ficou com uma qualidade muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais para frente aqui. E às vezes fica melhor, talvez, né? Continuando então. Então nós entendemos essa parte dos méritos, correto? A segunda parte agora nós falaremos sobre o exemplo de Jesus. Jesus não se contentou de merecer por nós. Ele quis ser causa exemplar, modelo vivo da nossa vida sobrenatural. Então, Jesus é o perfeito modelo da nossa santificação. Jesus é o perfeito modelo para que nós vivêssemos uma vida sobrenatural. Essa vida de perfeição que nós estamos buscando. Tínhamos necessidade de um modelo assim para cultivar uma vida. Então nós tínhamos essa necessidade. Nós olhávamos para os profetas, olhávamos para os grandes justos, os reis,
os juízes, e todos ali, de certa forma, tinham uma falha. Quando nós olhamos para Cristo, mas peraí, você está pulando uma pessoa, cara, você está pulando a Nossa Senhora. Quando nós olhamos para Cristo, eu vou voltar à minha frase, quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para aquele que é o exemplo das nossas vidas. E como nós sabemos que ele é um exemplo das nossas vidas? Como nós podemos saber que ele é um exemplo para as nossas vidas? Olhando para a imagem e para o exemplo da Virgem Maria. Porque quando Maria olha para Jesus e o imita 100%, ela mostra que não é necessário ser Deus para ser santo, para não pecar. Então, não é que nós vamos nascer sem o pecado, não é isso. Mas é que Deus permitiu que a Virgem Maria, com a sua obediência, com o seu exemplo, com a sua liberdade, não pecar, para que nós também olhássemos para a Virgem Maria com esse exemplo. Então Maria é o exemplo do exemplo. Se nós olhamos para Jesus e ainda vemos um exemplo distante, porque nós podemos pensar assim, ele é Deus, é claro que ele será perfeito. Mas quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós dissemos, ela é humana, ela não é Deus. Né? Ao contrário do que muitos irmãos dizem que nós católicos professamos, nós não professamos que Maria é Deus. Nós professamos que ela é 100% e unicamente humana. Correto? Então, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos nela este exemplo a ser seguido. Esse exemplo acessível a ser seguido. Mas espera aí, então, mas você disse que Deus permitiu que ela não pecasse. Sim, porque ela era resistente ao pecado. Porque ela resistiu ao pecado. Então, quando nós, segundo a palavra de Deus, resistimos também ao mal, ao pecado e ao demônio, ele foge de nós, como fugiu da Virgem Maria. Porque Deus permite também em nós que quando nós resistimos ao pecado, o pecado fuja das nossas vidas. O pecado foge das nossas vidas. Então, o mistério da Virgem Maria, né, a contemplação da Virgem Maria, olhar para a Virgem Maria, é olhar para o que Deus pode fazer em nós. Eu tenho uma brincadeira, né? Eu falei isso talvez no Catequese Destrinchada, e eu repito aqui, né? Maria é aquele exemplo, mas a gente está falando de Jesus, por que vou falar de Maria? Porque ela é o exemplo. Ela é o exemplo do exemplo, né? Se Jesus é o exemplo, ela é o exemplo do exemplo. Eu olho para Maria e eu fico imaginando Deus mostrando para Adão e para Eva e mostrando Maria, apresentando Maria, falando assim: era assim que era para ser feito, era desse jeito que eu queria vocês. E ele olha para nós e fala a mesma coisa. É assim que eu quero que vocês sejam, como ela, fiel, obediente, cheia de graça, cheios de graça, plenos de graça. Claro que nós não seremos imaculados, sem pecado, mas nos será permitido não pecar ou pecar naquilo que for o nosso consentimento. Então Deus não vai permitir o pecado se eu não consentir no pecado. Se eu não consentir no pecado, se eu não desejar o pecado, né, ele me deixa livre. Nós tínhamos necessidade, então, desse modelo. E nós encontramos tanto em Jesus quanto na Virgem Maria. E, obviamente, que isso se estende a todos os santos. São José, João Batista e assim por diante, todos os outros santos. O cristianismo é a imitação de Jesus Cristo. Então, quando se fala de cristãos, entende-se que são pessoas que estão destinadas a seguir e imitar o exemplo de Jesus.
Quais são as qualidades deste modelo de imitação? Bom, quais são as qualidades de Jesus? Jesus é modelo perfeito. Jesus é o protótipo mais acabado de virtude que jamais apareceu na Terra. Jesus também é um modelo universal, que todos podem imitar sem restrições. Não existe contraindicação para imitar Jesus, né? Todos os seres humanos podem imitar Jesus. Também Jesus é um modelo atraente, não é um modelo que é repudiado ou que se repudia para esse modelo. Jesus é um modelo que atrai todos a si. Ele chama todos para si. Não é que ele rejeite, não é que ele não seja repudiável, né? Mas é que ele não repudia ninguém. Ele atrai todos para si e para sua admiração. E Jesus também é um modelo eficaz, né? Não existe como nós acreditarmos e imitarmos Jesus se não for de uma forma eficaz. Ele é um modelo eficaz para todos aqueles que o imitam à vida. Então, há ações de Jesus Cristo que contêm graças mais abundantes para a imitação, que são os seus méritos, certo? O mistério da encarnação mereceu-nos uma graça de renúncia a nós mesmos, e de união com Deus, visto que nosso Senhor Jesus Cristo nos ofereceu consigo para nos consagrar todos a seu Pai. Então Jesus, ele nos oferece ao Pai. Junto consigo, junto com ele na cruz, ele oferece todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, também unidos ao sofrimento de Jesus. Ao sofrimento de Jesus. Então nós temos aqui a encarnação de Jesus, que ao se encarnar, se une a nós para que nós possamos ser oferecidos. Nós não poderíamos, por exemplo, oferecer, né, uma água, não poderia oferecer, sei lá, uma barra de ferro, se ela antes não se transformasse ou não tivesse as características de uma barra de ferro, não tivesse a natureza de uma barra de ferro. A água, né, no caso. É da mesma forma. Cristo assumiu a natureza humana para que ele pudesse falar em nome dos homens. Eu, como você, podemos falar em nome dos homens, né? Aquela historinha, né, dos ETs, leve-me ao seu líder. Não, eu posso falar em nome dos homens. Claro que existem os líderes políticos e tudo mais, tal. Mas aqui está dizendo que Jesus assumiu a humanidade para que ele pudesse falar, para que ele pudesse ser não só um mero porta-voz, mas um grande porta-voz, né, da nossa humanidade. O mistério também da crucificação nos mereceu a graça de crucificar a carne e as suas concupiscências. Então, do mesmo jeito que Cristo crucificou a sua carne e com ela toda a nossa humanidade, também nós podemos crucificar a nossa carne, as nossas concupiscências na cruz. E também o mistério da morte de Jesus mereceu-nos ao morrer ao pecado e as suas causas. Então nós podemos morrer para o pecado porque Cristo morreu por nós e pelos nossos pecados. Certo? Vamos agora para a penúltima parte do nosso conteúdo de hoje. Eu disse que essas aulas elas iam girar em torno, então elas não vão ter uma regularidade. Jesus é a cabeça de um corpo místico. Nós estudamos isso no Catequese Destrinchada e vamos continuar estudando aqui. No corpo, requer-se uma cabeça, uma alma e membros, correto? São esses três elementos que nós vamos descrever. Quem é a cabeça do corpo místico da igreja? Quando eu falo corpo, eu estou falando de toda a essência, de tudo que é um corpo. Cabeça, corpo e alma. A cabeça é Jesus Cristo, que desempenha no corpo uma tríplice função. Qual é essa tríplice função? Eu quero que você vá anotando isso aí, tá bom? Quais são essas tríplices funções? Essa tríplice função que Jesus desempenha no corpo humano. Função de preeminência, pois Jesus tem preeminência a todos os homens.
o corpo, ele está acima. Então ele tem uma eminência maior, ele aparece mais. Cristo aparece mais nesse corpo. De todos os órgãos que nós podemos descrever alguém, é só pelo rosto que nós podemos identificar alguém. E nós identificamos Cristo nas pessoas quando nós olhamos. Aliás, nós só identificamos que uma pessoa é cristã quando nós olhamos para e vemos na pessoa o Cristo. Então, a primeira função da cabeça é a preeminência, estar à frente, estar acima e estar à vista. A segunda função é a função de centro de unidade, pois Jesus é o centro da igreja. Então é uma cabeça que está centrada, que está no centro do corpo, e que transforma todo o que está em volta nele. Tudo que está ligado a ele é corpo dele e faz parte da sua natureza. E faz parte dos seus méritos, não da sua natureza, mas dos seus méritos, certo? E dessa natureza humana, mas dos seus méritos, a partir da natureza humana, dos seus méritos. Então, também, quando nós falamos do centro, volta para dentro de si, nós estamos falando da cabeça. E a terceira e última função que a cabeça, ou que Cristo faz na igreja, é a função de influxo vital, pois Jesus é quem anima e vivifica todos os membros. Nossa, influxo vital, o que é isso? É da cabeça que jorra todo o sangue necessário, todo o fluido necessário para a nossa existência, para a nossa vida. Que anima, que dá movimento. É com a cabeça que eu posso mover os meus dedos e dizer, dedos se movam, né? Sem pensar, sem precisar falar. Eu posso dizer o que meu corpo vai fazer. Porque antes esse movimento começa na cabeça. Então qualquer movimento na igreja começa com Cristo. Começa com a cabeça. Começa com Cristo. Então Cristo, ao se movimentar e animar e dar vida para os membros se movem. Os membros se movem. Certo? Além da cabeça, nós temos a alma. É indispensável para um corpo ter também uma alma. E para o corpo da igreja é o Espírito Santo, a sua alma. Então o Espírito Santo é aquele que vai não só estar unido à cabeça, mas estar unido ao corpo. E fazer esse movimento, gerar esses impulsos do corpo para que o corpo se movimente. É o Espírito Santo quem difunde nas almas a graça e a caridade merecidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da cabeça, que é a fonte de todo movimento, de todo pensamento, de toda ideia, o Espírito Santo, e principalmente ideia que eu quero que você entenda como caridade. Todo gesto de caridade, de graça, é levado pelo Espírito Santo até as pessoas. Então, o dedo, a mão, o braço só pode fazer caridade se for movido pelo Espírito Santo. Ele só pode dizer louvado seja Deus se for pelo Espírito Santo. Como diz São Paulo. Então essa dupla ação de Cristo e do Espírito Santo, ou seja, quando Cristo e o Espírito Santo se unem, longe de se embaraçar mutuamente, elas se completam. Então não existe embaraçamento aqui, estranheza da missão de Cristo com a missão do Espírito Santo. Pelo contrário, há uma completude. Eles se completam e eles chegam e fazem acontecer aquilo que precisa acontecer. E por fim, obviamente, nós também precisamos falar dos membros que somos nós. Os membros desse corpo místico são os batizados, aqueles que receberam o batismo pelo sacrifício de Cristo e pelo Espírito Santo. Pelo batismo somos incorporados neste corpo de Cristo. E o batizado, ele se reveste de Cristo, que é participar. E o que é esse revestir-se de Cristo? É participar das disposições interiores de Cristo. Participar do que Cristo quer para a igreja. Participar da caridade de Cristo.
do que os movimentos que Cristo faz. Então, todo esse movimento que eu disse do corpo, né, que nasce na cabeça e é movido pelo Espírito Santo, o batizado, ligado à igreja em estado de graça, ele participa desse movimento. E há diversos graus de batizados. Aqui nós vamos falar 5 graus de batizados. O primeiro grau de batizados são os justos, tá? Aí você vai anotando isso aí também. Os justos são aqueles que estão unidos pela graça habitual e por todos os privilégios que o acompanham. Então eles estão unidos a Cristo inteiramente. Inteiramente. Estão na graça habitual. Existem também aqueles que são os pecadores, segundo grau. E aí nós vamos abaixando, tá? Os pecadores são aqueles que estão unidos pela fé e pela esperança, mas não pela caridade. Então é aquela pessoa que ela não vive na graça. Ela não está na graça. Certo? Ela não está na graça. Eu diria ainda mais. Que antes dos justos existem os santos. Aqueles que Deus escolheu para que, de certa forma, eles fossem exemplos. Mesmo aqui na Terra. Mesmo aqui na Terra existem pessoas assim, que são exemplos para nós na Terra de santidade. Depois dos santos, os justos, né? Aqueles que estão confessados, que estão ligados à igreja em estado de graça, né? Como o catecismo vai dizer, como a igreja vai dizer, de um modo mais popular, que você entenda. Depois dos justos, os pecadores, que são aqueles que ainda estão ligados na fé, eles creem, né? Eles esperam, mas eles não são caridade. Correto? Por quê? Porque estão mortos na caridade. A caridade morreu neles por causa da graça que morreu pelo pecado mortal. Logo abaixo... Desculpa. Perdão. Também nós temos, além dos pecadores, agora muito mais acima, né? Eu estava descendo, né? Mas eu esqueci, eu troquei aqui também. Existem os bem-aventurados. Aqueles que já estão em visão beatífica. Ou seja, Santa Teresinha, São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila e assim por diante. São aqueles que estão já no céu, na glória, que têm a visão beatífica, a visão da bem-aventurança, a visão de feliz, né? Que visão beatífica é isso, essa felicidade plena, ver a felicidade. Eles veem a felicidade que é o próprio Deus. Também nós temos os infiéis, que não são atualmente membros do corpo de Cristo, mas enquanto estão na terra, são chamados a selos. Então, são chamados a selo. Então, aqueles que não são batizados, ou são batizados, mas eles não vivem... Aqueles que são batizados, podem ser batizados ou não, mas que não têm mais a fé, que perderam a fé, ou perderam a esperança, ou nem tiveram a esperança, no caso dos não batizados. Então esses também, ainda que estejam na Terra, fazem parte, de certa forma, desse corpo místico, não por uma participação, mas por um convite, porque são convidados a participar deste corpo místico de Cristo. E por fim, aqueles que foram condenados, que estão sempre excluídos deste privilégio. Então esses já não têm mais nem o convite. Não há como eles serem convidados novamente para participar do corpo de Cristo. Correto? Então aqui nós temos, né, os justos, os pecadores, os bem-aventurados, os infiéis e os condenados. Certo? Então esses 4 aqui, poderia colocar 5, né? E poderia colocar mais um 6º, que são santos, né? Mas aqui vai mais da minha parte, que são aqueles santos que estão na terra, que não têm a visão beatífica, mas que Deus os escolheu. E esse aqui, ó, é um querer de Deus. É porque talvez aquela pessoa seja importante no lugar onde ela está para ser exemplo. Tá bom? Então, basicamente é isso. E por fim, nós temos a nossa última parte, que é falar as consequências do dogma
do corpo místico de Cristo. Primeiro, a comunicação dos santos. É no corpo místico de Cristo que ocorre a comunicação dos santos. Os justos na terra, as almas do purgatório e os santos no céu. Então, quais são os santos? Os santos são todos esses. Os justos, as almas e os santos do céu. E os bem-aventurados do céu. Certo? Então, os justos na terra, as almas do purgatório e os santos, eles vivem em uma comunicação única. Em uma comunicação uma. Uns oferecendo mensagens, palavras, oferecendo méritos, oferecendo graças ao outro. Certo? Um ao outro vai ligando assim, e vão tendo essa comunicação, esse diálogo, ainda que seja um diálogo de graça, um diálogo que não seja visível, mas um diálogo de atitudes, um diálogo de caridade. É um diálogo de caridade que é feito entre os santos, os justos e as almas do purgatório. Quem são os justos? Aqueles que estão confessados, que não estão em pecado mortal. Todos nós somos um em Cristo. É por isso que todos os cristãos são irmãos. Somos todos um em Cristo. Todos somos um único ser em Cristo. Por isso somos solidários com os dons recebidos para proveito comum. Então, o dom que eu recebo de ensinar, de pregar, de dar uma formação, eu devo colocar aberto, porque nós somos irmãos. Porque o que eu quero para mim, eu quero para você, eu desejo para você. Então, essa caridade, ela deve mover o homem, deve mover-nos a entender que nós somos um em Cristo. E não existe uma segregação. Você só pode ser santo, você só pode ter o meu dom se você pagar tanto. Não pode haver uma segregação na pregação do Evangelho. Claro, obviamente que existem formações que são caras, que custam para as pessoas, né? Eu tenho planos de vender algum curso posteriormente, mas a gente precisa entender o seguinte: eu preciso também ter gestos de caridade. Nossa, minha luz tá aí, volta e apaga ali, né, atrás. Agora que eu tô reparando, né? A luz ali de trás. Bom, vamos continuar aqui, né? Então, nós temos esse movimento em nós. Olha lá, ela fica piscando, voltou, olha só. E aí? Ô, gente, vamos, continua, né? Vamos continuar. Então, existe esse movimento em nós. Só que, obviamente, né? Tô falando dos cursos vendidos e tudo mais, tal. A pessoa pode vender, sim. Não é errado. Ela não está vendendo graça. Ela está vendendo meio. Mas a pregação básica de Cristo, de anunciar o Evangelho, precisa ser de graça. O pregador não pode cobrar para pregar. Você não pode cobrar para distribuir os dons do Espírito Santo, certo? E principalmente os dons do Espírito Santo. Por exemplo, eu posso cobrar para tocar violão, para cantar? Pode, não é um dom do Espírito Santo. Não é um dom do Espírito Santo. Você não precisa não cobrar. Mas com um gesto de caridade, faça menos, né? Para que a graça chegue a mais gente. Você não é a graça. A graça pode chegar por outras coisas, por outras realidades. Mas quando é a pregação, não. Aí a pregação, ela deve acontecer. Somos complemento de Cristo. Complemento, então quer dizer que Cristo, ele não é perfeito? Falta alguma coisa em Cristo? Não. Cristo, perfeito em si, necessita de um complemento para formar o seu corpo místico. Lembra? Uma cabeça sem corpo uma cabeça sem corpo é algo estranho. Então Cristo, ele quis que nós, melhor dizendo, ele quis
necessitar de nós. Ele não precisava se tornar cabeça de nós, cabeça do corpo místico. Ele não precisava disso. Mas ele quis se tornar essa cabeça. E ao querer, ele necessita. Nós vamos ver que Deus, mais pra frente, acho que lá no episódio 10, se eu não me engano, 10 ou 11, nós vamos ver que pelas promessas de Cristo, pelas promessas de Deus, Deus é obrigado, Deus se obriga, melhor dizendo, Deus se obriga a nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Ele não seria obrigado se Ele não tivesse prometido, porque Ele é fiel. Então, da mesma forma que Cristo, Ele quis que fosse necessitado de nós. Ele necessita para que o corpo seja pleno. Sob este aspecto, não se basta a si mesmo. Não é que não se basta a si mesmo, precisa de membros para exercer todas as funções vitais. Ou seja, Cristo precisa de nós para alcançar aqueles lugares onde Ele ainda não foi, nos tempos que Ele ainda não foi. Imagina se os discípulos tivessem deixado para lá e não tivessem pregado. Então, é por isso que nós devemos ser tão gratos aos santos, tão gratos aos padres, tão gratos aos bispos, tão gratos aos papas de antigamente, porque se não fossem eles, se não fossem os apóstolos em primeiro lugar, e todos os outros apóstolos dos apóstolos, se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Nós não conheceríamos Cristo. Nós não conheceríamos Cristo se eles tivessem largado de mão ou não feito, não tivessem sido fiéis. Melhor dizendo, talvez se eles tivessem sido infiéis ainda assim, né? Deus faria. Mas se eles tivessem abandonado, rejeitado plenamente, talvez nós não estaríamos aqui. Então, Cristo, ele continua, de certa forma, indefeso. Cristo, quando se encarna, ele assume uma natureza que pode ser morta. Por isso ele morreu. Por isso José e Maria fogem para o Egito com Jesus, porque havia a possibilidade de Cristo sofrer e morrer antes do tempo. Cristo quis ser frágil e ele continua frágil. Tanto que ele é frágil ainda nas nossas mãos, na nossa boca, na Eucaristia. Ele ainda continua sendo frágil. E ele continua sendo frágil, porque se nós não assumimos o nosso papel de evangelizadores, Cristo não chega para as pessoas. Cristo não chega para as pessoas. Para que ele cresça em nós e nós diminuímos. Aquela luz ali deve estar irritando vocês, né? Ou deve estar atrapalhando vocês, né? Espero que não tenha tirado a atenção de vocês e o foco de vocês aqui. Certo? Eu vou arrumar quando eu terminar aqui. Não quis parar agora para continuar o rumo. Compreenderam isso? Certo? Então, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. E vamos cantar mais uma vez essa música, que é composição minha. Uma música bem simples. Dizendo que a nós basta a graça de Deus, basta os méritos de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos ser exemplo. Basta no Senhor Jesus a tua graça, basta no Senhor Jesus o teu querer, basta no Senhor Jesus a tua mão sobre nós para nos abençoar, para nos dar vida, para nos dar santidade. Basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça, basta-me tua graça. Se tenho a Deus, nada me falta. Se tenho a Deus, Ele me basta.
suficiente. Ele somente preenche meu ser. Ele me basta. Canta isso, é o suficiente. Fiente, ele somente preenche meu ser. Somente preenche meu ser. Lá do início, canta isso. Basta-me tua graça. Basta-me tua graça para sermos perfeitos, Senhor. Basta-nos a tua graça. Tua graça. Basta-me tua graça. Basta-me tua graça. Basta-me tua graça. Basta-me tua graça. Canta isso mais uma vez. Basta-me tua graça. 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Segue esse canal também se você não segue e oferece ele para outras pessoas também. Como eu disse durante a aula, tudo aqui é de graça, né? Pelo menos por enquanto os cursos estão sendo de graça, né? Não estão tendo custo grandioso para mim, então continua sendo de graça. Mas eu quero que você, pelo menos a sua colaboração, a sua ajuda para oferecer isso para outras pessoas. Que Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada e vamos para mais uma semana na graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.